E aí, meu povo, tudo bem? Capítulo 25, África, aspectos físicos e culturais. África, diversidade natural. O continente africano é o terceiro maior do mundo em área, perdendo apenas para a Ásia e a América. Sua localização geográfica e extensão contribuem para a diversidade natural. A África possui densas florestas, grandes lagos e rios, depressões e vulcões. Nela se encontra o maior deserto do mundo, o Saara, cuja área é superior à do Brasil e que está localizado no norte do continente, além dos desertos do Kalahari e da Namíbia, localizados no sul. Dos desertos às grandes florestas, clima e vegetação. A África está quase inteiramente localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, de modo que suas terras estão em maior parte na zona intertropical e em menores porções nas zonas temperadas do norte e do sul. Tal localização influencia diretamente as condições naturais do continente, que apresenta três tipos básicos de clima: o equatorial, o tropical e o desértico, respectivamente acompanhado por densas florestas, savanas e desertos. O domínio climático equatorial predomina na África Central, onde, devido ao elevado índice de chuvas, se encontra uma densa floresta equatorial chamada Floresta do Congo, semelhante à floresta amazônica. O domínio climático tropical ocupa cerca de 50% do território africano, apresentando as seguintes estações bem definidas: inverno seco e verão chuvoso, como se pode observar no climograma de Luena, em Angola. Apresenta como um espaço de transição entre a área central, úmida, e as áreas mais secas ao norte e ao sul. Nesse domínio encontram-se as famosas savanas africanas, em que predomina uma vegetação em três estratos: herbáceo, arbustivo e arbóreo, com árvores e arbustos isolados espalhados pela paisagem. O domínio climático desértico pode ser encontrado no norte e no sul do continente africano. Ao norte está o deserto do Saara e ao sul ficam os desertos de Kalahari e Namíbia. A aridez dessas áreas está associada à localização geográfica em áreas próximas aos trópicos de Câncer e Capricórnio, respectivamente. Dessa forma, constituem áreas de repulsão dos ventos alísios, que se dirigem em porção equatorial, carregando a umidade. Além disso, cabe ressaltar a atuação das correntes marítimas frias das Canárias e de Benguela, que dificultam a evaporação das águas oceânicas nas regiões costeiras, reduzindo a formação de nebulosidade e, consequentemente, os índices pluviométricos. Como todo clima desértico, as formações de vegetações são escassas ou muito específicas e adaptadas ao clima seco e quente, com exceção de alguns pontos em que aflora o lençol freático, formando oásis. Estes constituem pequenas porções de terras úmidas com vegetação mais densa. Dentro da faixa tropical de savanas, entre o deserto do Saara e a floresta do Congo, está localizado o Sahel. Ele é caracterizado por uma região semiárida de transição entre domínios desértico e tropical. Atualmente, para conter a degradação dos solos e o avanço da desertificação, está sendo construída a Grande Muralha Verde da África. Ela será fundamental para os povos que ocupam regiões de savana, pois funcionará como uma barreira de ventos secos e quentes do deserto do Saara ao norte, impedindo-os de atravessarem o continente em direção ao sul. A região é utilizada para práticas agrícolas e atividades econômicas dos povos tradicionais. Entretanto, todas essas atividades econômicas, ao mesmo tempo que dependem de tal área de transição, têm trazido alguns problemas para a região,
O principal é a desertificação causada pela utilização inadequada dos solos de Sahel. Grandes empresas agrícolas, monoculturas de arroz, algodão e amendoim, ao adquirirem as melhores terras, forçaram os pequenos agricultores e moradores locais que vivem da agricultura de subsistência a migrar para regiões em que os terrenos são mais frágeis e secos e, portanto, mais baratos. A prática de desmatamento nessas regiões para a introdução de plantações, estabelecimento de aldeias e criação de caprinos e bovinos é um fator que contribui para o processo de desertificação de Sahel. A retirada da vegetação destrói o cinturão verde de proteção em que barra os ventos secos e arenosos do Saara. Como consequência, há escassez de água e avanço das dunas do deserto cada vez mais em direção ao sul. Outro fator que favorece a desertificação do Sahel é a construção de poços artesianos, que causa rebaixamento do nível freático, ou seja, o nível das águas subterrâneas, contribuindo para intensificar a aridez na região. Sem a presença da vegetação e da água para firmar o solo, ele fica cada vez mais seco e pode facilmente erodido, tornando-se pobre em nutrientes e dificultando o desenvolvimento de atividades agrícolas. Então, além das ações realizadas pela própria população local, a região tem sofrido com fortes estiagens que colaboraram com o processo de desertificação. Cabe destacar que a degradação ambiental faz da região de Sahel uma das áreas mais pobres do mundo, uma vez que o aumento da aridez e da perda da capacidade produtiva dos solos dificultam a produção de alimentos, perpetuando o quadro de miséria da região. Rift Valley, relevo e hidrografia. A rede hidrográfica africana acompanha suas características climáticas de modo que apresenta rios densos, caudalosos nas regiões chuvosas de clima tropical e equatorial. Como exemplos, podemos citar o rio Congo e Zambezê. Nas regiões desérticas, a escassez de chuva faz com que a rede hidrográfica seja menor. Assim, predominam os rios temporários e de pequeno porte, com algumas exceções, como o Lago Chad e o Rio Nilo. Quanto ao relevo africano, são predominantes os planaltos. Como no Brasil eles têm origem bastante antiga, apresentando formas desgastadas devido ao longo processo erosivo. Ao norte do continente, próximo ao mar Mediterrâneo, nas regiões da Argélia, Marrocos e Tunísia, há uma cadeia de montanhas, a cadeia dos Altas. No leste do continente africano, há a região conhecida como Rift Valley, em tradução literal, Vale na Fenda. Essa região consiste em um conjunto de grandes montanhas e depressões que se estendem da Etiópia à Tanzânia, formadas por movimentos tectônicos recentes a partir do movimento de placas arábica, africana e indo-australiana. Esses movimentos tendem a gerar uma nova placa tectônica em curso de formação, denominada placa Somali. Tais depressões e montanhas do Rift Valley são importantes devido à possibilidade de formação de grandes lagos, como o Victoria e a Tanganyika, com os mais extensos do continente, utilizados em diversas atividades socioeconômicas. Além disso, situam-se nessa região os pontos mais altos da África, como o Kilimanjaro e Quênia, localizados respectivamente na Tanzânia e no Quênia. Nessa região também são encontrados fósseis importantes para o estudo da humanidade. A seguir, o mapa físico da África. Observe a localização dos pontos mais altos do relevo e a disposição dos rios. África e diversidade cultural. Como se pode notar, o quadro natural da África é rico e muito diverso. Essa característica também se aplica à cultura e à variedade de etnias presentes no continente. São mais de 800 grupos humanos, além de mais de 600 línguas, sem contar as que foram herdadas dos colonizadores europeus. No continente, há uma grande diversidade de religiões, destacando-se o islamismo, o cristianismo e o animismo.
do qual se origina o candomblé e a umbanda, também estabelecidos no Brasil. O animismo ele consiste em acreditar na experiência do princípio vital, que recebe o nome de anima, presente em todos os seres vivos, elementos e fenômenos da natureza. A seguir, são observados as línguas e os grupos étnicos anteriores à chegada dos europeus ao continente, e nesse outro mapa é possível constatar a diversidade linguística da África. Diversidade cultural e regionalização da África. Como a gente pode observar, há uma imensa diversidade cultural e étnica no continente africano, e de acordo com as características da população africana, é possível criar regionalizações considerando os aspectos étnicos culturais, a fim de compreender melhor sua realidade histórica e socioeconômica. Pode-se trabalhar duas regionalizações do continente africano. A localização geográfica. Nessa regionalização divide a África em 5 regiões: África Setentrional, África Oriental, África Ocidental, África Central e África Austral. Aspectos étnicos e culturais. A África do Norte, que também pode ser chamada de África Islâmica, compreende nações que falam principalmente a língua árabe e praticam a religião islâmica. A África subsaariana representa toda a parte do sul do deserto do Saara, onde são encontradas maiores desigualdades sociais. E ao longo dos capítulos, vamos adotar preferencialmente a divisão com base nos aspectos étnicos e culturais, que é a mesma regionalização praticada pela Organização das Nações Unidas. Capítulo 26. África e reflexos do colonialismo. Colonização e partilha da África. Como já vimos sobre a América Latina, a partir no século XV, as grandes navegações, algumas nações europeias expandiram seus territórios de ultramar e passaram a dominar e explorar áreas situadas em outros continentes, sendo um deles o africano. Na África, o funcionamento do sistema colônia-metrópole objetivou basicamente a exploração dos recursos naturais e humanos, havendo 2 períodos marcantes nessa fase da história. O primeiro foi durante o século XVI, quando a mão de obra indígena do continente americano foi substituída pela africana e os portugueses criaram na África suas feitorias, que são vilas para estoque e embarque de matérias-primas e escravizados, estabelecendo seu domínio na região. Segundo período, ele teve início na primeira metade do século XIX e correspondeu à política de expansão territorial e econômica praticada pelas potências europeias, denominada imperialismo ou neocolonialismo. As potências europeias vivenciavam o crescimento das atividades industriais por conta das revoluções industriais. Então, dessa forma, para atender às suas demandas de mão de obra, matéria-primas e mercados consumidores, as potências europeias elas conquistaram e dominaram largas extensões dos continentes africano e asiático. Para a exploração do continente africano, os europeus realizaram a partilha da África. Na Conferência de Berlim, realizada na Alemanha em 1884 a 1885, diversos países colonizadores, como Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha, reorganizaram as fronteiras internas do continente africano, dividindo e definindo os territórios que seriam influenciados e explorados por cada país. Observe o mapa e veja como a África foi partilhada entre as metrópoles europeias da época e a partir da Conferência de Berlim. Consequências do Tratado de Berlim. Como observamos no processo de colonização da América Latina, os colonizadores europeus eles instituíram seu domínio a partir de uma imposição cultural, econômica e política sobre as colônias. A partilha da África e de sua subsequente colonização, com base em atividades voltadas às necessidades dos países europeus, desorganizou
toda a comunidade africana, que antes possuía modos de vida muito diferentes dos europeus. Houve a desestruturação política e econômica e, consequentemente, uma desestruturação social do continente. Além da justificativa econômica, a fragmentação das sociedades era justificada por uma premissa de desenvolvimento social linear, em que o povo europeu se considerava mais civilizado e evoluído que o africano. Assim, a sociedade europeia, com a prerrogativa de proporcionar desenvolvimento e progresso aos povos considerados atrasados, deveriam ocupar, dominar e explorar os territórios de seus respectivos habitantes. Tal concepção ela ficou conhecida como darwinismo social. O primeiro fator que contribuiu para a desestruturação social africana foi a divisão territorial feita pelos europeus, que visavam estritamente obter retornos econômicos e não se preocuparam em respeitar os limites entre as tribos africanas. Assim foram criadas fronteiras artificiais dentro do continente, levando-se em consideração somente marcos geográficos, como latitudes e longitudes. Além disso, algumas tribos foram separadas em função da imposição dos colonizadores, enquanto outras passaram a dividir território com tribos rivais. O segundo fator foi a perda de terras para as empresas e vilas europeias instaladas no continente, que se apropriavam dos melhores espaços para desenvolver a agricultura por meio do sistema de plantation, mão de obra escravizada, latifúndio e produção monocultora voltada para o mercado externo, e atividades de mineração e expulsão à população local que vivia da agricultura de subsistência e extrativismo para áreas com menos recursos naturais. O terceiro fator foi o grande processo migratório de mão de obra escravizada e assalariada, tanto para fora quanto para dentro do continente, para as áreas de onde se instalavam as vilas e empresas europeias, causando o esvaziamento de algumas regiões e superpovoamento de outras, contribuindo mais uma vez para a desestruturação das sociedades locais. Observe o mapa com a divisão territorial dos grupos étnicos africanos antes da chegada dos europeus e compare-o com a referente à Conferência de Berlim e perceba como os novos limites implantados desrespeitaram a divisão territorial dos povos africanos. Resistência e descolonização africana. A desestruturação da comunidade africana, devido à imposição cultural, econômica e política europeia, marcada pela criação de fronteiras artificiais, pelo domínio da posse da terra e por grandes movimentos migratórios dentro do continente, não aconteceu de forma pacífica. Diversas tribos africanas tentaram resistir às ações dos países europeus por meio de confrontos e guerras, muitos dos quais duraram décadas. Além disso, várias tribos rivais entraram em conflito entre si, pois se viam obrigadas a ocupar um território e realizar ações conjuntas. Os europeus tinham vantagens nesses conflitos, pois já haviam desenvolvido armas de fogo, enquanto as tribos africanas ainda utilizavam armamento mais rudimentar, tais como facões, lanchas, flechas. Portanto, essas tribos, mesmo com a resistência de seus líderes, não obtiveram êxito mediante ao período bélico dos europeus, resultando em um massacre do povo africano. Quando os conflitos eram sufocados pelos colonizadores, os povos africanos eram dominados por meio da imposição cultural. A estes se impunham valores, religião, idiomas e costumes. A partir da dominação cultural, os europeus conseguiram controlar quase todo o continente até a primeira metade do século XX, quando o processo de descolonização da África começou a acontecer. Na metade do século XX, após passar a Segunda Guerra Mundial e em fase de reconstituição interna, as potências europeias estavam fragilizadas e necessitavam voltar seus esforços para seus territórios de origem. Aproveitando-se disso, várias lideranças africanas perceberam que era o momento de lutar pela independência e em quase todas as colônias europeias na África surgiram
movimento para romper o domínio colonial. Algumas colônias elas conseguiram sua independência de forma pacífica por meio de acordos políticos com as metrópoles que as dominavam, porém em outras colônias esse processo só pôde acontecer após violentas lutas armadas entre os povos nativos e os colonizadores. O mapa, ele mostra o momento em que os países africanos eles conquistaram suas independências e perceba como esse processo é recente. É o mapa das divisões políticas da África atual e percebe que ainda são utilizadas muitas das divisões estabelecidas pelos colonizadores europeus na Conferência de Berlim em 1885. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.